Oi gente, meu nome é Cássia e no vídeo de hoje a gente vai falar se eu gostei de cursar administração. Eu já sou formada, vou colocar aqui fotos minhas no dia da minha formatura, que a gente não teve festa nem nada disso, né? Mas tá ali. Então a minha formatura foi bem simplesinha e tudo, mas eu me formei agora. Agora não, porque a gente tá em 2026, mas eu me formei em 2025, foi bem recente. E eu cursei bacharelado de administração na Universidade Federal do Estado do Amapá, a Unifap. Eu separei esse vídeo em alguns tópicos para poder eu não me perder e explicar tudo o que eu preciso para vocês. Mas primeiro, eu imagino que se você tá vendo esse vídeo, talvez você tenha interesse pelo curso de administração. Vou falar para você se vale a pena ou não fazer esse curso. A primeira coisa que eu tenho para falar é como eu escolhi, né, fazer o curso de administração. Porque tem muita gente que não sabe que curso fazer. Tem gente que desde criança tem um sonho e vai nesse sonho até o fim. E tem gente que não, que demora mais para ter esse sonho. Inclusive, estou noiva. Tem nada a ver com o vídeo, mas eu queria deixar aqui. E também, gente, talvez vocês estejam ouvindo música de fundo, e é porque tem uma igreja do lado da minha casa. Acho que não vão ouvir, mas vai que sim, né? Enfim, eu tenho um pouco de déficit de atenção, né? Vamos voltar aqui pro vídeo. Eu vou trazer alguns tópicos que fizeram eu escolher o curso de administração. O primeiro é que eu primeiro analisei quais são as matérias que eu era boa na escola, ou que eu gostava, talvez não fosse a melhor, mas eu gostava. E elas eram história, sociologia, que era a minha favorita, sim, e eu não era boa em matemática, mas eu gostava de matemática quando eu aprendia matemática, sabe? Eu ficava assim, a pessoa mais feliz do mundo. Então eu acho que isso também é importante pra você ver mais ou menos o que você ia gostar de fazer no futuro. Só que assim, na época que eu fiz ensino médio, isso era bem rasinho, né? Hoje em dia tem muitas mais matérias nas escolas, dependendo da escola que você tá. Não tem mais só aquela base, né? Tem uns que estão sem a base, né? Mas enfim. Você observa aí quais são as matérias que você mais gosta. Tem aquelas atividades extracurriculares também, né? Que eu sei que tem escolas que tem teatro, enfim. Então você vai analisando em cima disso daí, tá? E de coisas que você gosta no geral, assim, da sua vida, de desenhar, de atuar, de gravar vídeo, enfim, você vai vendo o que você gosta. Como eu falei, essas eram minhas matérias favoritas. E depois, gente, eu fazia muito teste vocacional. Porque quando eu era criança, eu queria ser médica. Aí depois eu achei muito legal ser policial. Aí depois eu falei assim, não quer saber? Eu vou ser médica no Exército Brasileiro. Entendeu? Oxe, o cara põe aqui do nada. Fui criando várias coisas. Aí depois a última coisa que eu quis antes de cursar a ADM era que eu posso cursar a ADM e fazer essa coisa também, que é ser policial rodoviário federal. Foi a última coisa que eu quis. Mas eu não tinha ainda certeza, não tinha encontrado ali o que brilhasse meus olhos, entendeu? Então eu fazia muitos testes vocacionais e eles sempre davam psicologia e administração. Sempre davam psicologia e administração. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria cursar psicologia. Não porque eu não achava legal o curso, eu acho assim sensacional. Então, se eu puder, eu quero fazer psicologia no futuro pra agregar assim os meus conhecimentos mesmo de forma geral, eu acho muito legal. Eu não Gente, chegou uma notificação que alguém tá tentando entrar no meu WhatsApp em outro celular. Enfim, gente, continuando aqui. Então, eu sabia que não queria cursar psicologia no momento, assim, logo que eu saísse do ensino médio. E aí a administração virou, assim, algo que eu sempre quis. Meus pais são empresários, então eu via a realidade de ser empresário. E eu achava bem interessante também, e aí foi que eu comecei a entender mais ou menos o que eu queria fazer. Então vocês podem ver que eu não cursei administração porque era o que sobrava, porque era o que dava pra fazer. Como eu sei que tem muita gente que entra no curso de administração porque não sabe o que cursar, então cursa algo que é mais fácil pra poder depois escolher, ou enfim. E eu não tô julgando, gente, cada um faz o que quiser da sua vida, entendeu? Tem gente que até não faz faculdade, porque acha melhor assim. Eu acho que vale a pena, mesmo no mundo que a gente vive. Eu sei que diploma não é tudo, e às vezes é quase nada, mas acho que vale a pena, sim, você ter o seu diploma, você vai se sentir orgulhoso de você no final. Depois disso, uma coisa que eu comecei a fazer quando eu percebi que eu queria cursar administração foi pesquisar a grade curricular do curso. E isso é muito importante, tanto que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha grade curricular. E, enfim, depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu comecei a pesquisar, e isso é algo que qualquer pessoa consegue fazer, entendeu? Então pesquisa do seu curso, aquele que você está interessado, se caso não for administração, vai lá e olha as matérias que tem, principalmente na faculdade que você quer fazer, porque nem toda faculdade tem as mesmas matérias, tá? Tem faculdade que, tipo, só tem, por exemplo, administração geral. Acabou, só tem uma. E tem faculdade que tem administração geral 1, 2 e 3, que vai se repetir em 3 semestres. Então, assim, depende da faculdade que você tá, o nível que ela é. Esse é o segundo tópico do vídeo,
que é qual faculdade você escolher. Então você já está definido com o seu curso, e aí você define qual faculdade você quer, ou qual você pretende conseguir, né? Por exemplo, eu sabia que eu não queria morar fora do estado, então não era um pensamento para mim morar fora do estado, não porque eu não achava legal ou que poderia gerar mais oportunidades, simplesmente porque não estava dentro da minha realidade morar em outro estado sozinha, sendo mulher, e provavelmente conseguir me sustentar sozinha por um tempo, sabe? Então, isso nunca entrou na minha cabeça. Pra mim, isso nunca foi um conto de fadas, entendeu? Eu sabia que morar fora do estado, longe da sua família, de todo mundo, sendo muito nova e sendo mulher, não era algo fácil. Então, gente, eu queria cursar no meu estado, mas aí entra um critério. Desculpa que eu tô falando tudo errado. Mas entra um critério. Eu achava que eu não tinha capacidade de passar no Enem. Então eu ficava, eu vou, estudar pra estudar numa escola particular, numa faculdade particular e tudo. Só que depois eu decidi que eu não queria que meus pais continuassem gastando comigo. Mas aí, gente, aconteceu que nos 45 do último tempo eu decidi estudar pra tentar o Enem. Falei, o que custa, sabe? É só estudar, e tava na pandemia também. Então tinha tempo de sobra. E aí eu estudei, assim, menos de 6 meses, foi uns 5 meses mais ou menos, e graças a Deus eu passei. Não foi a melhor nota do mundo, sabe? Mas eu passei, e eu sou muito feliz e agradeço a Deus por isso, e sou orgulhosa de mim também por ter conseguido isso, né? Agora, gente, o terceiro tópico é o seguinte, sobre o curso, né? Vamos falar sobre o curso, e nisso, falando sobre o curso, eu vou gravar a tela do meu tablet aqui, e vou mostrar pra vocês a minha grade curricular, porque eu acho interessante mostrar. Gente, eu vim pra cá do nada, né? Mas aqui eu vou colocar as imagens do tablet aqui, pra vocês conseguirem ver, tá? Aqui dá pra ver minha nota também, e vocês, né? Deu um spoiler aí do que foram minhas notas algumas vezes. Mas vamos lá. Primeiro adendo, o meu curso, ele foi bom. Eu acho que foi muito legal. Os professores eram muito também bons, na sua grande maioria. Porém, o nosso curso está desatualizado em algumas questões com relação a outras universidades. Por isso que eu tô falando. Verifique, né, a sua grade curricular da faculdade que você quer. Porque a minha estava um pouquinho atrasada com relação a outras faculdades. E mudar a grade curricular de um curso não é fácil. Leva tempo, demora. Então, talvez para quem vai entrar, depois que eu fizer esse vídeo e entrar na Unifac, por exemplo, vai encontrar matérias totalmente diferentes, então acho que é bom levar isso em consideração. Mas esse vídeo é só para vocês terem uma ideia, eu vou passar rapidinho aqui pelas matérias em si, tá? No primeiro semestre, eu tive Comunicação Empresarial, Contabilidade Geral, Informática Aplicada, Introdução à Administração, Matemática Aplicada e Metodologia da Pesquisa em Administração. No segundo semestre, eu tive Administração da Produção, Ética Profissional, Instituições de Direito Público e Privado, Matemática Financeira, Psicologia Organizacional, que eu gostei muito, e Teoria Geral da Administração. Ética Profissional também é muito legal. Tudo assim, é bem interessante. Também tivemos depois, no outro semestre, Administração Mercadológica, que era tipo assim, marketing, basicamente era marketing, Economia e Mercado, Estatística Aplicada, Fundamento de Gestão de Pessoas, Legislação Social e Trabalhista e Negociação e Resolução de Conflitos. Eu também, no outro semestre, tivemos Administração Financeira e Orçamentária, Comportamento Organizacional, Desenvolvimento de Pessoas, Empreendedorismo, que eu amei muito, Orçamento Público, Sociologia Organizacional. Depois, nós tivemos Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Quem faz concurso sabe que essas matérias caem em concurso sempre. Para quem é técnico administrativo, para quem quer fazer analista, sabe que essas matérias sempre caem em concurso, né? Então, já vai aí um adendo. Administração do Terceiro Setor, OSM, que é Estrutura Organizacionais, e OSM, que era Processos Organizacionais, tinha dois diferentes. E Sistema Integrado de Gestão, Teoria da Administração Pública. E vocês podem ver que o nosso tá um pouco bagunçado, né? Por exemplo, essa teoria de administração pública deveria estar lá no primeiro semestre. Mas em questão de professor, questão de pandemia, a gente teve muitos atrasos, como eu falei. O nosso curso tá um pouquinho desatualizado com relação a outros cursos, por exemplo. Enfim. Aí, esse é o último? Não, quase um dos últimos. Estágio supervisionado 1, gestão de projetos, governança corporativa, logística empresarial, planejamento e gestão na administração pública, trabalho de conclusão de curso 1, porque no meu curso tem dois TCC, o primeiro e o segundo, óbvio, né? Mas, né, só pra deixar claro, vai que alguém não entendeu o que eu tava dizendo. E comércio exterior, no outro já, né, direito administrativo, estágio supervisionado 2, gestão ambiental, gestão da qualidade, gestão da tecnologia e inovação, gestão de negócios sempre cai em concurso também. E por último, no último semestre, eu tive administração estratégica, gestão e planejamento tributário
que é basicamente orçamento público, para quem faz concurso sabe, inglês instrumental e trabalho de conclusão de curso. Aí vocês viram que inglês instrumental repetiu 2 vezes, né? Porque se eu não me engano, era pra gente ter tido essa matéria no semestre que ela tava sendo dita aí. Só que aconteceu alguma coisa que acabou que a gente não teve, né? Então, foi isso. Voltando aqui pra vocês agora, de forma geral, eu gostei muito de fazer administração. Eu acho que eu não escolhi o curso errado, eu escolhi o curso certo mesmo. Eu sou muito orgulhosa desse diploma, eu sou muito orgulhosa de ter chegado até o final. Até porque eu passei algumas situações no curso de modo bem geral, assim, que não foram tão fáceis, mas no final de contas tudo valeu a pena. Eu acho que é a primeira coisa que, como jovens adultos, a gente conquista, assim, por nós mesmos, sabe? Não que a gente, às vezes, compra um celular, enfim, a gente tem várias conquistas ao longo da vida, mas eu acho que essa é uma conquista enorme, né? Tu fica ali 4, 5 anos cursando uma coisa e aí no final tu tem um diploma que é mérito teu, entendeu? Então isso é muito legal. Então eu amei fazer esse curso. O curso de administração é um curso muito abrangente. Tem várias áreas para seguir, tem a parte tributária, tem a parte de orçamento público, tem gente que depois vira contador, tem gente que vira assessor, tem gente que vai fazer concurso. E aí para concurso, gente, praticamente, dependendo da área, todo concurso tem área administrativa. Seja técnico, seja analista, seja o que for, você vai ter a parte administrativa e ela sempre vai ser requisitada quando você for entrar em algum órgão também. Então eu acho que para quem visa assim concurso público é excelente, você sempre vai ter concurso para fazer essa área basicamente. Para quem fez administração pensando no privado, eu entrei mais pensando no privado, né? Ou seja, tem uma empresa, eu tenho que é a Papelaria, se vocês quiserem seguir na rede vizinha, eu agradeço. Mas ainda é pequeno e tal, e esse ano nós vamos já começamos a parte física, ou seja, a gente já começou a construção da papelaria física, porque por enquanto ela ainda é online. Mas eu entrei visando isso e eu acho que a faculdade me ajudou muito a entender muitos processos e eu acho que sem ela não seria a mesma coisa, sabe? Sem a minha graduação, no caso, não seria a mesma coisa a papelaria e o que ela é hoje. E assim, em resumo, gente, vale a pena fazer administração ainda hoje. Pra quem quer fazer concurso, vale muito, muito a pena. Pra quem quer abrir seu próprio negócio, vale a pena você fazer, porque vai te abrir conhecimentos, oportunidades que você não vai ter se não fizer. Eu digo isso porque eu falei muito em fazer networking e tudo, mas quem se ateve a fazer o networking ali durante o curso, porque a gente vai pra muitos eventos, faz muitas coisas, você faz, assim, um networking incrível, consegue empregos incríveis e, às vezes, assim, te chamam para coisas que você nem imagina. E além de que tá crescendo ainda mais essa parte de pesquisa dentro da administração, então é muito legal também, né? E é um curso que te ajuda não só de forma profissional, mas acho que ajuda muito se você estiver aberto a isso de forma pessoal mesmo. Porque é um curso que te, enfim, planejar, liderar, dirigir, controlar é uma das coisas que a gente faz, entende? E aí quando você aprende a fazer isso, você consegue completamente aplicar a sua vida, entendeu? E as ferramentas que são usadas para controle de qualidade, para enfim, podem ser usadas na nossa vida também. Eu acho que eu já era uma pessoa organizada e bem centrada nas minhas coisas, mas o curso me ajudou muito nisso também, de uma forma mais profissional, sabe? De entender esse sistema de organização, esse sistema de ação, de ser produtivo, enfim, de uma forma muito mais eficiente. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu não sei se ele ficou muito longo, se ele ficou muito curto, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que, pra quem tava em dúvida em qual curso escolher, ou se tava em dúvida se escolher administração ou não, esse vídeo tenha te dado mais clareza das coisas. Eu estou 100% aberta pra responder as perguntas de vocês no comentário, se tiver alguma. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.